Desejando uma ótima tarde a todos e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 59ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de junho de 2022, sob a presidência do deputado Kennedy Nunes. Às 10 horas do dia 7 de junho, ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme calendário especial. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Valdir Cobalcini, Bloco MDB e Novo, Osmar Vicentini, União, e Ivan Nats, PL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 239 a 246/2022, e as moções números 474 a 483/2022. As demais proposições deixaram de serem aprovadas por falta de quórum. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Jair Mioto, Osmar Vicentini e Fabiano da Luz. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para as 14 horas. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc, era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, deputado Ismael dos Santos, a quem concedemos a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Scudelarc, deputado Kennedy, deputado Padre Baldiceira. Deputado Kennedy, a boa notícia hoje vem de Joinville. E falo aqui como presidente da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas dessa casa. Nós que trabalhamos em 3 áreas, não é? A prevenção, o acolhimento, a ressocialização, mas também a repressão. E tenho certeza, deputado Kennedy acompanhou, na última quinta-feira, dia 2, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 milhões de reais em cocaína na BR-101 em Joinville. Foram interceptados 592 quilos da droga, escondidos no fundo falso de um reboque paraguaio roubado. Conforme as informações que acessamos, os policiais rodoviários federais fizeram, naquela noite, na BR-101, a maior apreensão de cocaína da história da instituição. Isso deve, de fato, ser registrado nos anais desta casa, cerca de 592
e 92 quilos de cocaína. A droga estava no fundo falso de uma carreta Mercedes-Benz que transportava material reciclado e conduzida por um motorista paraguaio. Os policiais perceberam que o reboque era de origem paraguaia, mas que portava uma placa brasileira e tinha marcas estruturais no assoalho. E com o apoio do Corpo de Bombeiros, também da concessionária Arteres, que disponibilizaram equipamentos pessoal, foi possível acessar os compartimentos ocultos no fundo do reboque, onde havia centenas e centenas de trabetes de cocaína. Trabalho de retirada levou mais de 12 horas. O reboque com registro de furto, roubo no Paraguai, circulava, como disse, com placas brasileiras falsas. O motorista, jovem, 34 anos, não disse para onde levaria a droga, mas acredita-se que o destino provável seria algum porto do litoral catarinense e com um provável destino à Europa. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Joinville e essa apreensão, como disse, representa uma vitória de toda a sociedade catarinense, por que não dizer de toda a sociedade brasileira. São cerca aí de 106 milhões de reais que deixaram de financiar as atividades do crime organizado. Daria para comprar ou construir centenas de casas com o valor desta maldita mercadoria. Gostaria que colocasse na tela ali uma rápida imagem para os nossos telespectadores terem uma ideia do que foi essa apreensão. Aí está, na BR-101, em Joinville. Parabéns aí à Polícia Rodoviária Federal, aos nossos bombeiros, também à concessionária, que detectaram esse transporte milionário de cocaína nas rodovias de Santa Catarina. Deve ter dado um imenso trabalho para tentar ocultar, mas como diz a Bíblia, Padre Barduceira, não há nada que se oculte que não seja revelado nos telhados. Não é? E aí está, para o bem da sociedade catarinense, essa espantosa apreensão. Obrigado pelas imagens. E eu quero aqui parabenizar o policial rodoviário responsável, o Viaro, o batalhão, o Rank, o Alessandro, o Mota, o J. Neves, o Elterman, o Sattler, o Rômulo Costa, o Braz, Juscelli, a equipe que esteve responsável por esta apreensão. Enfim, vamos em frente para uma Santa Catarina sem drogas. E é uma data para celebrar, um momento histórico para celebrar. A gente quer, claro, celebrar a vitória dos bons, mas às vezes, deputado Skudlak, é preciso celebrar a derrota dos maus. Muito obrigado. Parabéns, deputado Ismael dos Santos. Realmente é uma guerra diária da segurança pública aí contra o tráfico e o uso de drogas, e Vossa Excelência é um batalhador nesse sentido aí. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Padre Pedro Balduceira. Vossa Excelência também tem o tempo de até 10 minutos. Senhor Presidente, senhores deputados, eu gostaria, à tarde de hoje, aproveitar este momento para enaltecer aqui o trabalho do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Plásticas, Química, Farmacêutica, da grande região sul do Estado, que tem completado 39 anos de fundação, que é um sindicato estratégico e importantíssimo da nossa região sul do Estado, e que não só atende a região sul, mas que atende também outras regiões
do nosso estado de Santa Catarina, e que envolve nada mais, nada menos do que em torno de 11 mil trabalhadores e trabalhadoras. E claro que é um sindicato que está intimamente ligado a importantes cadeias produtivas desta nossa querida região sul do nosso estado, e que tem contribuído enormemente para o desenvolvimento de toda essa nossa região e, ao mesmo tempo, também do nosso estado de Santa Catarina. A organização da categoria, ela começou, é claro, antes de 82. Se nós formos olhar, nos anos 60, 70, aonde se começam as organizações sindicais e outras organizações que iniciam todo um processo de articulação, de organização, a construção de sindicatos e de outros movimentos, sejam eles sociais, populares, onde tem as suas iniciativas, suas origens, né? É claro, bem antes das suas fundações. É lá que se começam a discutir, a se organizar, a se mobilizar, e depois, lá na frente, nos anos 80, como é o caso deste sindicato das indústrias plásticas, químicas e farmacêuticas que dão origem institucional. E claro que este inicia-se em 82, quando foi fundada a Associação dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico de Criciúma e Uruçanga, como a própria legislação da época ela exigia. São 39 anos de muitas lutas, de muita organização, de uma categoria aguerrida, forte, decidida, e a gente poderia aqui dizer também de muita teimosia, porque nada se constrói sem o envolvimento, mas também da resistência, a teimosia. E é nesse sentido que esta organização, ela se faz exatamente à luz e a partir de muita politização, conquistas históricas, como bem tem realçado o vice-presidente em exercício do sindicato, o Edson Rebelo, o popular conhecido japonês. O presidente eleito, em junho, ele, que é o Carlos Cordes, o conhecido Dé, ele está exercendo o cargo de primeiro vice-presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Indústria do Estado de Santa Catarina, a FETIESC, em Itapema, entidade que representa mais de 300 mil industriários. Portanto, uma entidade grande, forte e que uma representatividade muito grande. E assim nos lembra o Joel Bittencourt, diz o Joel Bittencourt na manifestação que ele tem feito neste último dia 5. É uma história de muitos avanços e confrontos.
iniciados em um período muito complexo, muito difícil, porque foi durante a ditadura militar, quando, até para se conseguir formar a primeira entidade, era preciso, antes, conversar com os pais dos trabalhadores e trabalhadoras para autorizarem seus filhos e filhas a participarem do processo da organização toda, né? Portanto, era um momento delicado, difícil, mas que com muito discernimento se tem feito este processo e esta caminhada. Os químicos, como são chamados popularmente, os trabalhadores das indústrias plásticas, químicas e farmacêuticas de Criciúma e região, atuam em mais de 300 empresas na base territorial do sindicato em 29 municípios do sul do estado. Portanto, uma bela organização que faz por reconhecer esta grande e importante atividade, né? E aos trabalhadores, ressalta o Edson Rebelo, que foi construída uma trajetória de conquistas importantes. E aqui ele realça um dos aspectos que nós julgamos bom a gente poder retomar. O adicional noturno, por exemplo, que a CLT determina que seja de 20%, nas indústrias plásticas é de 32,5% e nas químicas de 35%. E, além disso, diz o Edson Rebelo, que o aviso prévio mais valorizado que a previsão da lei, assim como garantias de emprego na pré-aposentadoria, na segurança do trabalho e, inclusive, nossos trabalhos podem acompanhar, né, os trabalhadores, né, podem acompanhar seus filhos, filhas menores em internações hospitalares de até 14 dias, sem prejuízo aos salários. Retrata e realça o japonês. Esse é um dado importante que é fruto de uma conquista do sindicato através dos seus trabalhadores e trabalhadoras. E, por fim, aqui, dizer que o vice-presidente Rebelo, japonês, diz o seguinte, que o nosso passado é de uma categoria forjada na luta, com conquistas marcantes, mas os tempos atuais exigem de cada um, de cada uma de nós, engenharias de novos processos e procedimentos. E aqui ele realça, né, a perda por parte das reformas, né, tanto trabalhista como previdenciária, que é preciso a gente ter isto presente, porque foram direitos históricos conquistados na luta e no enfrentamento, e que se perdeu nestas duas reformas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Próximo orador inscrito, deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, muito obrigado. Deputados que estão aqui de forma presencial, aos catarinenses que estão aqui nos acompanhando, sejam bem-vindos aqui a esta casa. Eu gosto sempre de explicar um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas que vêm visitar aqui veem o plenário tão vazio, é que nós temos algumas fases, agora são as explicações pessoais, vêm aqui os deputados que têm alguma coisa a falar, logo depois vem o horário dos partidos, às 3, e daí o grande expediente, que é às 16 horas.
Eu gosto sempre de explicar porque fica muito complicado. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu cheguei aqui, tinha só o deputado Lício Mauro da Silveira falando aqui sem ninguém ali, e eu pensando, meu Deus do céu, o que é que ele faz, né? É que nesse momento nós estamos sendo transmitidos para todo o estado de Santa Catarina e é uma parte mais de cada deputado. Eu queria falar sobre dois assuntos. Um, aproveitando a fala do deputado Ismael, que parabenizou a Polícia Rodoviária Federal de ter feito a apreensão de mais de meia tonelada de cocaína pura, dando um prejuízo, assim, à rede de tráfico de drogas. E quando a gente vê essa questão, a gente entra na discussão que está todo mundo querendo fazer sobre a liberação ou não das drogas no Brasil. O governador da Bahia, que é do Partido dos Trabalhadores, esses dias surpreendeu dizendo que tem que legalizar as drogas, porque as drogas, o tráfico de drogas, emprega muitos jovens. E daí, por empregar muitos jovens, tem que legalizar as drogas. Então, por que a gente não legaliza o roubo de carros? Por que a gente não legaliza o jogo de bicho? Por que a gente não legaliza tantos outros crimes que acabam dando empregos informais a jovens, homens, mulheres? Aí eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Como seriam? Quem seria legalizado, então, portanto? Seria legalizado o aviãozinho, que é o que leva a droga até o que consome? Seria legalizado o olheiro, que é o cara que fica com a arma para verificar quando a polícia sobe? Seria legalizado, então, teríamos a profissão de dono da boca, do traficante? Daí tínhamos que expandir um pouco mais isso daí para legalizar o roubo de cargas. Até porque está tudo junto, os milicianos. Mas eu venho aqui trazer uma coisa. Enquanto a polícia toca o processo de combate ao crime, enquanto governador, para se afastar da responsabilidade de insegurança de segurança que está vivendo o Estado, a gente vê que a droga continua forte. E daí? Essa droga toda, deputada Luciane Carminati, seja bem-vinda de volta a essa casa. Essa droga toda, ela não está aí. Se não tiver, quem compre? Essa droga toda só existe porque tem gente que compra. Se não tivesse alguém que comprasse, nós não teríamos a oferta. E quem é que compra essa droga? Põe no vídeo para mim. Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão, e aí eu fico assim, tipo, todo mundo quer me fuder, entendeu? Eu tô pedindo R$1.000 pro meu pai pra ir pra São Paulo, eles não querem dar, eles querem que eu seja internado, contra a minha vontade. Porque eu dei uns tequinhos, e eu fico muito louco. Aí, ó, eu tô falando assim, ó, pai, me dá R$1.000. Pai, se você não me der R$1.000, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê R$1.000 ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar R$1.000. Se não é não? Tá, olha só, galera, eu vou explicar. Todo mundo aqui... Sabe quem é esse daí? Ator da Globo. O conhecido cabeção do Malhação. Sérgio Randkoff. Ele está internado. Ele está sob efeito da falta... Não. Veja bem, eu quero colocar de uma forma simples. Eu sei que tem muita gente que me ouve agora, que me assiste agora, que faz uso de droga. Beleza, tu está financiando toda essa merda. Simples assim. Mas é um baseadinho, é um carreirinho. Pois é, tu
bacana, está influenciando toda essa merda que faz um cara que era ator da Rede Globo a dizer: pai, se tu não me der R$1.000, eu vou te matar. Então assim, ó, cara, é simples. Eu sei que quando eu falo isso, tem gente que quer me esganar, desculpa. Mas nós estamos vivendo uma guerra de tráfico. Nós estamos vivendo um momento em que o ministro Fachin proíbe a polícia de subir nos morros. Nós estamos vivendo um momento em que nós, cidadãos de bens, estamos sendo cada vez mais enjaulados para esses traficantes. Vocês viram, o deputado Maurício Coudilac deve ter visto, o desfile que houve lá nos morros, com os carros e os armamentos dos bacana lá, dos traficantes, que o governador do PT quer legalizar como emprego, eles lá mostrando as suas armas, o seu poderio bélico de guerra. Por quê? Porque tu, bacana, que fuma um baseado, que cheira cocaína, tu financia essa merda. Tu financia essa merda. É isso. Porque se não tivesse tu, não tinha como vender. Mas tem um monte de gente bacaninha aí, que usa droga e que Deus o livre. Daí não, ele não pode falar nada disso daí. Eu volto a falar aqui. Todo esse assunto, toda essa guerra que nós estamos vivendo no Brasil, que mata gente todos os dias, que tem disputa. Ali em Joinville, deputado Ivan Nats, em Joinville, o PCC e o PGC demarcou a área da cidade com a cabeça de um menor de 17 anos estrangulado, e o sangue da cabeça demarcou a área, o que era PGC e PCC. Joinville. Sabe por quê? Do baseadinho que tu fuma, ó. Beckzinho, pipipi, beckzinho, beck, um carreirinho, Aí sabe o que dá? Põe de novo. Onde é que tu vai ficar? Olha só, põe de novo aí pra mim. O ator da Rede Globo. Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão, e aí eu fico assim, tipo, todo mundo quer me fuder. Eu tô pedindo R$1.000 pro meu pai pra ir pra São Paulo, eles não querem dar. Eles querem que eu seja internado, contra a minha vontade. Eu dei uns tequinhos, e eu fico muito louco. Aí, ó, eu tô falando assim, ó, pai, me dá R$1.000. Pai, se você não me der R$1.000, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê R$1.000 ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar R$1.000. Se não é não? Olha só, galera, eu vou explicar. Todo mundo aqui... E o que me deixa mais chateado ainda é que o prefeito João Rodrigues, lá de Chapecó, está fazendo um trabalho de internação involuntária. Ele pega o cara lá na rua ou na casa, bota voluntário. Vocês acreditam que o Ministério Público está sendo contra? Como contra? Aí o Alexandre de Moraes dá 5 dias para o presidente da República responder sobre os moradores de rua, separados por estado. Escuta aqui, onde é que é a cordinha deste ônibus que eu quero puxar e descer? Porque não dá. Ministério Público contra um prefeito que está fazendo internação involuntária para acabar com os moradores de rua, usuários de droga. O ministro Fachin proibindo a polícia de subir o morro. O ministro, presidente do STF, exigindo que o presidente, aliás, o Alexandre de Moraes, exigindo que o presidente diga quantos moradores de rua tem divididos por estado. E o presidente do STF dando 10 dias para a polícia do Rio de Janeiro e o governo do Rio de Janeiro se explicar por que subiu o morro. Para combater a droga. Que tu, fumador de baseado, cheirador de cocaína, financia. Tá bravo comigo? Sai da droga. Parabéns, deputado Ken. E o usuário de droga depois vai fazer desfile aí com camiseta branca e pedir paz. Bem bonitinho, né?
Com a palavra, com muita alegria, recebemos novamente a deputada Luciane Carminati, que tirou licença para permitir que outros deputados assumissem, gesto muito bonito. E hoje temos de volta aí essa grande colega e atuando deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo e, da mesma forma, todos os colegas deputados, deputadas, todos os que nos acompanham pela TVA. Um carinho muito forte aqui também a todos os servidores desta casa, que sempre são tão acolhedores e que prestam um excelente trabalho. Estou voltando oficialmente já a partir de sábado, dia 4, mas aqui nas sessões, nos trabalhos legislativos, a partir desta data. Nesses 60 dias em que o nosso vereador Adriano de Blumenau esteve aqui ocupando uma vaga dos 40 deputados na Assembleia Legislativa em meu lugar, eu aproveitei esses 60 dias para percorrer todo o estado de Santa Catarina. Permaneci em todas as regiões, Planalto Norte 9 dias, deputado Ivan Nates, fizemos o Vale também uma semana no Planalto Serrano, Oeste, Meio Oeste, Joinville, Sul do Estado, enfim, todas as regiões. E nesse diálogo direto, uma das nossas prioridades é a visita às escolas da rede pública estadual. Porque, como vossas excelências sabem, nós temos a educação correndo nas veias. E nos últimos anos a gente percebe muito ataque aos profissionais da educação, alguns temas que são extremamente necessários de serem abordados. As escolas estão sendo perseguidas quando têm a coragem de falar de violência doméstica, de escravidão, quando tem a coragem de falar do respeito que a gente tem que ter à comunidade LGBTQIA+, no combate ao racismo. E eu, como professora, presidente da Comissão de Educação, enxergo que o lugar da escola é o lugar do respeito, do diálogo. E que quando há algum problema com um professor, para quem de fato quer resolver esse problema, é ir lá na escola, sentar junto e conversar. Mas quem quer destruir o ato de educar e a função social da escola, não faz esse processo. Joga para um telão, destrói nas redes sociais pessoas onde eu encontrei professores que foram achincalhados, que não tiveram direito de defesa, de lugar de fala, que estão com psiquiatra, com psicólogo, que estão doentes, simplesmente porque seguiram as diretrizes e bases da educação nacional, que trata de todos esses temas. Então, a minha visita às escolas também é para dizer que a nossa Constituição Federal é maior e que a ela nós nos submetemos, inclusive no preceito constitucional da liberdade de cátedra, de ensinar e aprender. Mas também tenho encontrado nessas escolas muito calor humano, muito carinho, muita dedicação, muito compromisso, muito amor à profissão. E eu ouso dizer que o que tem de bom da educação catarinense, a gente deve aos profissionais da educação, que por muitas vezes entrando numa escola com o telhado caindo, com os alunos tendo que tirar a água de dentro da sala de aula, eles próprios, para poder começar a aula, os alunos assim o fazem. De uma servente que diz para mim, deputada, para fazer a comida eu trouxe a panela de pressão da minha casa. Esta é a realidade da educação. De professores que pegam livros, juntam, montam kits e levam para a sala porque não tem biblioteca. E mais do que isso, porque não tem profissional que coordena a biblioteca.
Todas essas realidades a gente encontrou. Realidades de muita dor, de muito sofrimento. Mas também tenho que dizer uma realidade de também mudanças, de muitas coisas boas. E eu quero trazer aqui, para este parlamento, o quão foi importante aquela lei que nós aprovamos no ano passado, inclusive com a minha autoria. Depois o governo mandou o seu projeto de lei, mas eu protocolei em 25 de agosto, que a Bolsa Ensino Médio, deputado Marcos Scudilacchi. E naquele momento, Scudilacchi, quando nós protocolamos a lei do ensino médio, demorou 6 meses para o governo mandar para cá o mesmo conteúdo que eu havia protocolado. Mas hoje eu vou para as escolas Sargento Lima e nós temos 57 mil jovens recebendo meio salário mínimo. Teve uma escola que eu visitei de 200 alunos, indicadores sociais extremamente pobres, 143 alunos recebendo bolsa ensino médio de meio salário mínimo. Dá para a gente ter ideia do que é isso? E os jovens dizem, deputada, se não fosse isso, a gente estava trabalhando para ajudar no sustento da nossa família, porque o pai perdeu o emprego, a mãe diminuiu a renda. Esse é o trabalho do nosso parlamento. Lei que eu protocolei em 25 de agosto, depois, em dezembro, o governador mandou para cá, e é praticamente o mesmo conteúdo. Inclusive, esta lei nós construímos em 4 reuniões virtuais com professores. Então, eu quero dizer que bom que a gente encontra isso na escola. Que bom chegar na escola e ver que tem previsão de projetos de engenharia, de mais salas de aula, de novas quadras completas. Que bom a gente chegar na escola e ver que agora tem folha de ofício, porque até ontem, o que acontecia? As folhas de ofício tinham que ser levadas pelos alunos. Então, está chegando muito material também. Mas eu quero continuar dizendo que nós temos grandes, enormes desafios na educação catarinense. Reconhecemos esses avanços, mas quando a gente conversa com professores efetivos, concursados, estão num desânimo só. Porque todo aquele aumento que foi dado no ano passado, ele chegou sim, mas ele chegou para aqueles novos, aqueles que estão chegando hoje na escola. Aquele professor que está na metade da sua carreira em diante, está ganhando a mesma coisa do que aquele que chega fresquinho da universidade. Não dá, não dá. Não há estímulo a um professor continuar a sua carreira docência. Então, fica para este ano a pauta do plano de carreira, que a gente tem que retomar todo o debate do ano anterior, o debate do Vale Alimentação, que no ano passado, na votação do plano de carreira, tinha uma emenda de minha autoria, e teve uma fala dizendo, não, deputados, esse ano não vai dar para acomodar isso, mas ano que vem o governo vai fazer para todo mundo. Pois é, agora nós estamos em junho, e o tempo corre, e tem que ser até o início de julho. Então, esta é outra demanda que fica, e o governo tem que resolver, e tem pouco tempo para resolver. Uma outra coisa que eu acredito que vocês estejam ouvindo muito falar, é do tão anunciado novo ensino médio, que por enquanto não tem quase nada de novo. O que tem de novo é que aumentou a carga horária. Os alunos estão de 800 horas por ano para 1.000 horas. Mas, para ser novo, tem que ter uma proposta pedagógica integrada. Essa carga horária a mais precisa ter outros atrativos na escola. Por isso, nós estamos cobrando da Secretaria de Educação os laboratórios de informática, os laboratórios das áreas do conhecimento, né, das humanas, das linguagens, das exatas, das ciências da natureza. Esses laboratórios precisam chegar, porque senão aquela propaganda bonita da televisão
Se a gente sair na primeira escola aqui do lado da Assembleia, vão dizer, pois é, deputada, aquela propaganda não fecha com a realidade. A gente não consegue sentar, conversar entre professores, né? Nós não temos equipamentos, nós temos falta de sala de aula. Então, eu quero terminar essa minha primeira fala do retorno, né? Deputada Luciane, o retorno. Essa primeira fala aqui, demarcando a importância da educação para as nossas vidas e a importância da educação de qualidade. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Bom ver o retorno de Vossa Excelência e a atividade e essa motivação total, muito importante. Ainda no horário das breves comunicações, nós temos a inscrição do deputado Zé Milton, mas que será uma interdição, uma suspensão, desculpa, da sessão para ouvirmos depois o vice-prefeito de Braço do Norte, o secretário de Agricultura, que farão, então, uso da palavra. Nós passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário da tarde de hoje pertence ao bloco MDB Novo. O segundo horário pertence ao União Brasil. O terceiro horário pertence ao PL. Com a palavra, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos e 30 segundos. Boa tarde, deputado Maurício, meu colega de Partido Liberal, do PL. Dar as boas-vindas também à deputada Luciane Carminati, que retorna ali. O Adrianinho fez as vezes dele aqui, mas não conseguiu substituir a senhora. Vou ser sincero em dizer, um prazer vê-la aqui de novo, aqui firme, trabalhando novamente. Eu sei que durante todo esse período se dedicou ao trabalho, mas nada substitui o parlamento também. Aqui é o nosso lugar, o lugar da gente estar vindo realizar a nossa primária função. Quero falar hoje sobre o exemplo, né? O exemplo, uma ordem determina e o exemplo arrasta. E eu fico olhando os gestores de vários municípios do Estado, vejo outros governadores que não querem copiar os bons exemplos. Vamos para frente com isso aí. E também em roteiro, durante a semana passada, né, eu tive a oportunidade de conhecer vários municípios, e falar também do meu próprio município, e ver o que acontece no estado de Santa Catarina. Uma luz vermelha se acende no painel da gente. A gente olha para o painel do carro e ele acaba acendendo a sua luz. Recebi imagens de um bairro chamado Piraberaba, que tem na cidade de Joinville. E eu estou vendo agora que o governador Moisés está lançando moda no estado. Ele está inovando. Não com a nova política que foi discutida e que foi propagada a todo pulmão por ele durante o período eleitoral de 2018, mas para uma política toda sua. Toda sua. É a terceirização das responsabilidades. Estava ouvindo aqui o deputado que me antecedeu na tribuna, e é uma verdade. Se não fizer a pastelada na escola, não tem reforma. Se não houver a compra do material de construção por parte da Prefeitura Municipal, não tem quartel. O militar, ele tem que pedir, o empresário, ele dá fuzil, o empresário dá, muitas vezes, gasolina para a viatura, o empresário, ele cede até fardamento, deputado Silvio Drevik, até o fardamento. Prefeitos vão lá e dão até o fardamento para a polícia em alguns lugares, cinto. O básico, o coturno básico. Os pais e professores também se desdobram em esforços para manter suas escolas, no mínimo, funcionando. É uma pintura, é um conforto a mais para o aluno.
Muitas das coisas chegam nesses municípios através das emendas parlamentares dos deputados, qual, né, sempre discutida a sua real necessidade de existir, mas hoje eu vejo mais do que nunca que tem que existir, sim, porque talvez seja a forma ali que um deputado escolhe uma cidade, não que tenha um colégio eleitoral robusto, mas sim um IDH baixo, para destinar a sua emenda para ali, não para capitanear votos. E os prefeitos, muitos deles eu vejo agora com as campanhas que eles fazem. Adota uma praça, né? Aí você paga os seus impostos na cidade, que não são poucos, né? É redundante e repetitivo dizer que Santa Catarina é o estado que tem a maior carga tributária do país. E você paga impostos, e você é convidado a lavar o muro da escola, você tem que pagar o calçamento na frente da sua casa, você tem que agora ter uma parceria que você vai colocar, fazer com que a água chegue até a sua casa, e se você não colocar essa água, no que acontece na região de Piraberaba, que tem que agora encanada, né, por força de lei, para ele manter o estabelecimento dele aberto, ele tem que pagar R$ 2.500 para fazer um teste de qualidade de água praticamente mensal. Isso é outro absurdo. Então, eles vão terceirizando os problemas. Aí eu envio lá fartos recursos para o município, eu faço o PIX do governador e o prefeito que se vire. Eu estou tentando entender agora o que o executivo do Estado passa a ideia para o executivo dos municípios. Você tem que fazer absolutamente tudo. Tudo funciona através de uma campanha. Agora estão lá, adote uma... Eu vi essa semana um vídeo, cidadão lá, roçando com a própria foice, com uma roçadeira mecânica, ele, a esposa e os vizinhos, roçando em volta de uma ponte, pintando a ponte, lavando ela, fazendo reparos. E o prefeito chamando, vamos agora adotar uma praça. Você vai lá, limpa a praça, cuida da praça. Aí vem um programa, deputado Maurício, do Polícia Cidadão, da Polícia Comunitária, da Polícia nisso. Agora você mesmo coloca uma câmera que você paga e você mesmo vigia agora. Enquanto isso, cadê a presença do Estado? Cadê a presença do Executivo? Daqui a pouco vão inventar um programa, você mesmo leva o preso para casa, você mesmo prende, você cuida dele lá e vai cuidando dele. Vai ser esse o próximo programa que vai aparecer com essa porcaria de programa agora? Ora, misericórdia. Péssimo exemplo, péssimo exemplo. E isso aí faz pensar o quê? O que o ente público está fazendo nos municípios, o que o ente público está fazendo no Estado? Você adota uma praça, você coloca piso na porta da tua casa, você mesmo paga a luz, você mesmo estica o fio. Tem mais um programa também que você mesmo agora bota a ração do cachorro de rua na rua. Tem até um potezinho especial que vende agora nas agropecuárias para você mesmo, você cuida do cachorro. O que o prefeito faz? O que o governador faz? Tinha projetos? Não. Eu vou lá, faço um PIX lá para o prefeito, lá, dou um valor, uma quantidade de valor para ele se vire com o que vai fazer com aquele dinheiro ali. Absolutamente nada. Nada. E ainda causa uma sensação de impotência para quem está aqui dentro, quem é do Legislativo, e tem como função fiscalizar o Executivo. Porque, afinal de contas, nada é culpa dele, nada. Nada é responsabilidade. Absolutamente nada. Não sabe nem por onde voa, com quem voa, para onde voa. Nem isso o governador sabe. Ele entra dentro do avião, ninguém sabe aonde foi, o que foi fazer, quem foi com ele, nada. Irresponsável. Irresponsável. Terceirizador de obrigações. Quantas vezes, deputado Silvio Drego, nós recebemos umas bolas quadradas, que eu vou falar bem o português claro, cada projeto que você não tem nem como sustentar a defesa dele aqui dentro, aqui. Sem previsão orçamentária, sem nada, inconstitucional, soca a goela abaixo e vota, e ainda encontra quem apoia esse tipo de porcaria que é enviada para cá. Vai terceirizando a responsabilidade. Manda lá, os deputados que decidam isso aí. E você tem que explicar para as pessoas que entram em contato contigo por que o nosso plano não veio.
Terceirizo até projetos. O deputado Luciano Carminati acabou de falar aqui agora. Fica fácil. Eu vou lá, vejo um projeto que um determinado deputado apresentou, ele é rejeitado, e depois eu pego o mesmo projeto e apresento como se a ideia fosse minha. Nada de novo. Nada de política nova. De certo que esse governador, há muito tempo, já faz 3 anos e meio que ele já caiu, né? No meu conceito, que é um terceirizador de responsabilidades, um plagiador, um copiador, coloca uma das instituições mais sérias do Estado, que é a Assembleia Legislativa, muitas vezes em discussões aqui que são desnecessárias, entrechoque entre deputados, que de um lado tem um deputado que está interessado em resolver os problemas da sua região, resolver o problema de uma determinada classe de servidores, preocupados com isso, e do outro lado esses remendos que ele manda para ser votado aqui. E como eu disse, ainda encontra pessoas más intencionadas que dão andamento a esse tipo de coisa, que dão andamento a esse tipo de projeto dentro da casa. Quero saber onde vai chegar a terceirização de tudo isso. Fico me questionando. Onde que isso vai chegar? Aonde que isso vai chegar? Essa falta de responsabilidade já está custando caro. Está custando muito caro. Terceirizando responsabilidades, agora, com a saúde. Tá? Depois do período da pandemia, nós temos pessoas aí que estão há 4 anos esperando uma cirurgia. E a culpa não é do governo. Se a culpa não é do governo, a culpa é de quem? É dos ETs, então, não? É culpa de quem? Das baleias, jubates que passam aí na frente do Estado? De quem que é a culpa? Nossa sorte que o tempo nunca passou tão rápido quanto ultimamente, é essa sensação que eu tenho. A nossa sorte é que isso está acabando. E a nossa sorte que eu posso olhar para o trabalho que eu venho fazendo, e eu sei que eu sou um daqueles que serão responsáveis em extirpar, em retirar esse governador de onde ele se encontra hoje e julgar ele no mar do esquecimento, ele e toda a sua equipe, e aqueles que segurarem na sua capa também. Obrigado, deputado Sargento Lima. O próximo horário pertence ao bloco PDT, PSTB, Republicanos. Próximo horário pertence ao PP. Próximo horário ao PSD. A suspensão fica no final dos partidos, deputado Hamilton. Aí vamos ouvir o secretário da Agricultura, Adir Engel, e acompanhando também o vice-prefeito Ronaldo Fornaz de Braço do Norte, conforme requerimento do deputado José Milton Schaeffer. Próximo horário pertence ao PT. Próximo horário ao PTB. E o próximo horário ao bloco MDB Novo, com a palavra deputado Valdir Cobalcini. Vossa Excelência tem o tempo de até 15 minutos. Eu já quero disponibilizar aí para o deputado Vampiro, para o deputado Titon, se quiserem me ajudar, fiquem à vontade. Mas, presidente, vice-presidente da Assembleia, presidindo a sessão, deputado Maurício, seja bem-vindo no seu retorno, deputado Silvio Drevek, homem forte lá do Planalto Norte de Santa Catarina, que está buscando ir para o Planalto Central, né, deputado Silvio? Seja bem-vinda também no seu retorno, a deputada Luciane Carminati. Faz falta, Luciane. Como também o deputado
deputado Silvio, mas eu gostaria de fazer menção ao roteiro na última semana, deputado Titon, em Curitibanos, depois mais no oeste, extremo oeste de Santa Catarina, deputado Vampiro, acompanhamos o governador Carlos Moisés, entregando obras, anunciando recursos importantes, por exemplo, em Curitibanos, um centro de eventos educacional e poliesportivo, também uma unidade sanitária central, recursos que somam em torno de 20 milhões de reais. Depois, em Maravilha, também, recursos importantes, seja do Plano 1000, o rio Iracema, o aprofundamento do canal do rio, com isso prevenindo e evitando enchentes que têm ocorrido lá sistematicamente nos últimos anos, e o anúncio de uma importante obra de pavimentação, ligando Maravilha com Bom Jesus do Oeste, uma obra aguardada já há muitos e muitos anos, e que vai interligar a BR-158, já que o município está fazendo o contorno, liga a 158, que vem do Rio Grande do Sul, com a 160, indo para Campoerê, São Lourenço do Oeste, ligando com o Paraná e o centro-oeste do Brasil, deputado Maurício, que conhece muito bem a realidade desta questão, dessa obra específica, 10 quilômetros, que interliga praticamente três estados da federação, faltando apenas um pedaço pequeno, mas se aguardou durante muitos anos. E o anúncio foi feito lá em Maravilha, na última sexta-feira, sem dúvida alguma, uma grande conquista para a região oeste de Santa Catarina. E ainda em Maravilha, e a ligação entre Romelândia e São Miguel da Boa Vista. São 12 quilômetros que interligam as duas cidades, mas obviamente que também interliga a região, já que faz a ligação com Maravilha, e também de Romelândia vai a Anchieta, vai a BR-282, ligando com o extremo oeste do nosso estado. Enfim, também uma obra muito importante de interligação local e regional. Não foi diferente em São Miguel do Oeste, com o anúncio de obras também de infraestrutura e entrega de emendas parlamentares, atendendo a cada um dos municípios da região do extremo oeste, ligando Itapiranga até Dionísio Cerqueira. Aliás, também estivemos em Dionísio Cerqueira, com anúncios também de obras importantes, a questão do Porto Seco, dos recursos do Porto Seco, mas a própria legislação que vai transformar a fronteira de Dionísio Cerqueira num município realmente por onde, né, através do Porto Seco, toda a importação e a exportação necessariamente do Mercosul passará por lá, por Dionísio Cerqueira. E aí, obviamente, que não apenas Dionísio Cerqueira, mas o entorno de Dionísio Cerqueira se transforma economicamente, sem dúvida alguma, que em alguns anos o município será uma potência em termos regional e em termos de Santa Catarina. Os anúncios que foram feitos lá realmente vislumbram de que em alguns anos nós teremos uma transformação econômica
da região extremo-oeste. Dionísio Cerqueira, todos nós que conhecemos bem, sabemos das deficiências, inclusive sob o ponto de vista não apenas de infraestrutura, mas da necessidade de investimento até para mudar a realidade local. É um município que tem muitas desigualdades sociais e, obviamente, que a mão do Estado sempre ela é importante. Depois de Dionísio Cerqueira, estivemos em Xaxim, e aí a região da AMAI, do Alto Irani de Santa Catarina, todos os municípios também receberam recursos, e obviamente que o município de Xaxim, recursos para pavimentação rural, especialmente, e também de distribuição de água. Uma das coisas mais importantes para a nossa região, oeste de Santa Catarina, aqueles que têm base eleitoral no oeste sabem que os problemas que nós temos enfrentado em relação às estiagens, que têm se repetido todos os anos. E a presidente da Casan, Roberta dos Anjos, também anunciou liberação de recursos praticamente em todas essas regiões para a captação e distribuição de água, inclusive em comunidades do interior dos municípios, e já que os problemas, efetivamente, eles são maiores no interior, claro que também em relação às cidades, mas ainda maior no interior, seja para o consumo humano, seja para o consumo animal. Então, essas providências que estão sendo adotadas nesse momento, certamente que vai amenizar, vai diminuir os efeitos da próxima estiagem, já que neste último ano nós tivemos uma estiagem que trouxe muitos prejuízos à safra de grãos, especialmente o milho, soja, o pasto, e obviamente que depende de uma política de Estado, no sentido de nós prevenirmos as estiagens que elas têm se repetido, e as previsões é de que, novamente, no final desse ano, início do ano que vem, teremos uma nova estiagem. Então, eu quero aqui cumprimentar e elogiar a postura que tem tido a Casan, no sentido de ampliar a infraestrutura para a captação e distribuição de água. E ainda nós tivemos em Ceará, na inauguração do contorno de Ceará, também uma obra importantíssima, que liga, enfim, que desloca o trânsito, seja especialmente o trânsito pesado de caminhões, por conta de que a SC, ela corta a cidade, e todos, quem é do oeste, quem passou pela cidade de Ceará, sabe da sua topografia e de muitos acidentes que aconteceram ao longo desses anos, a partir da pavimentação da SC 283, já se passam, eu acredito que 40, 50 anos, deputada Luciane, e o perigo dos acidentes que ocorriam com muita frequência, especialmente em relação aos caminhões pesados, né, que atravessam a cidade, e esse contorno, então, ele desloca todo esse trânsito pesado, trazendo com isso muito mais segurança àqueles, né, enfim, que se utilizam desta rodovia, desse deslocamento, passando por Ceará, por Arvoredo, por Arabutã, por Concórdia, ligando com a 153, e no outro sentido, Chapecó, Águas de Chapecó, Palmitos, indo até Itapiranga. A SC 283 é uma das rodovias mais importantes de todo o nosso oeste de Santa Catarina. E também lá nesse momento, em Ceará, os outros municípios da AMAL, que também receberam recursos provenientes principalmente das emendas
parlamentares. Então, eu quero aqui reconhecer a ação do governo do Estado, né, que não discrimina, que atende a todos os municípios. O deputado Zé Milton Schaeffer, que é o líder do governo, eu quero confessar aqui que tenho já uma experiência de muitos anos, deputado Titon, no serviço público. Já estive com alguns governadores de Estado, até mesmo com funções no Executivo, de secretário da Casa Civil no governo Luiz Henrique, secretário de Infraestrutura no governo de Raimundo Colombo, mas eu nunca experimentei, digamos, a situação em que nós vivemos hoje, em que o Estado faz os investimentos, inclusive investimentos com recursos importantes, como, por exemplo, na área de infraestrutura, na área de rodovias, construção ou restauração de rodovias, com recursos próprios, sem nenhum centavo de financiamento. Isso, antes desse governo, não falo apenas dos governos em que eu participei, mas o que a gente tinha era BID 1, BID 2, BID 3, BID 4, BID 5, BID 6, BID 7. Se não fossem os financiamentos, deputado Titon, nós não teríamos obras. Eu lembro quando o secretário de Infraestrutura, deputado Silvio, quantas vezes Vossa Excelência esteve lá na secretaria, nunca esqueço da rodovia dos móveis, mas se nós não tivéssemos buscado financiamentos, talvez até hoje não teria acontecido aquela restauração da rodovia. Enfim, todas as obras, sem exceção, eram provenientes de recursos de financiamento, seja externo, no caso do BID, mas também passamos a ter contratos de financiamento com o BNDES, por exemplo, e o Banco do Brasil. Pela primeira vez, o Estado toma financiamento de bancos nacionais de fomento, que, obviamente, que para aquele momento foi importante, deputado Silvio, mas a equação a que chegou o Estado, eu jamais vivi, além de fazer as obras estaduais, também as obras municipais, até mesmo a transferência. O deputado Vampiro, que estava aqui, foi secretário de Educação, a transferência de recursos do Estado para obras da educação do município, o que nós nunca tínhamos conseguido antes, né? Então, me parece que isso tem sido realmente um avanço muito grande, a saúde financeira do Estado, que permite a execução de obras. É claro que tem que ter uma velocidade, e não é porque nós estamos num ano eleitoral, às vésperas de uma eleição, que não pode serem anunciadas e serem iniciadas novas obras, né? A gente sabe disso, não é porque é eleição que o Estado não pode parar. Mas eu queria fazer esse registro aqui, porque nesses 3 dias dessas visitas e nessas regiões foram mais de 600 milhões de reais que foram entregues a essas regiões, e isso faz toda a diferença. Com isso, os prefeitos também têm condição de tirar do papel os seus projetos e transformar as cidades, melhorando a qualidade de vida dos catarinenses. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Ainda... Só uma questão de ordem, presidente. Sim, deputado Zé Milton. Deputado Maurício, nós temos aqui hoje, acompanhando a sessão, e logo mais eles estarão recebendo uma moção aqui na Assembleia, a revista DBO, pela passagem de 40 anos. Nós vivemos num país em que poucas instituições sobrevivem a 5, 10 anos de existência. E uma revista mensal que trabalha com conteúdo ligado à pecuária, a nível nacional, formada por lideranças
famílias aqui também de Santa Catarina e de outras partes do nosso país. Por isso, a Assembleia Legislativa aprovou dias atrás uma moção e hoje eles estão aqui. Eu queria prestar também a minha homenagem, o meu reconhecimento pelo importante trabalho na área da informação. Nós sabemos que na agricultura e na pecuária, a informação é tudo. É o melhor insumo, é a boa informação. Mais um minuto, deputado. Quero aqui cumprimentar a revista DBO pelos seus 40 anos e também registrar a presença do Sérgio Costa, que é um amigo lá do sul do estado, que é diretor do jornal Panorama, lá de Uruçanga, e também do Daniel Bilk Costa, que é diretor da revista Nelore e DBO, o Arquimedes Costa, que também está aqui presente, e o Demétrio Costa, que é o diretor-presidente da revista DBO, que nos prestigiam nessa tarde e que logo em seguida estarão recebendo uma moção desta casa. Muito obrigado pela presença e as nossas considerações. Recebam a homenagem aí de todos os deputados aí, capitaneado pelo nosso deputado José Milton Schaeffer. Ainda no horário dos partidos políticos, com a palavra o deputado Vicente Caro Preso, no horário do PSDB. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos e 30 segundos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes. Quero saudar a todos e os que acompanham também essa sessão pelos canais digitais da Assembleia Legislativa. No dia de ontem, senhor presidente, 6 de junho, foi celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Esse exame completou 46 anos de existência aqui no Brasil. Algumas gotas de sangue tiradas do calcanhar do bebê podem salvar vidas. Sabemos que esse teste é um dos exames mais importantes para detectar doenças em recém-nascidos. Ele foi introduzido no Brasil na década de 70, sendo que só se popularizou em 2001, quando o Ministério da Saúde criou e incorporou ao SUS o Programa Nacional de Triagem Neonatal. No Brasil, esse teste é obrigatório e dados do Ministério da Saúde apontam que anualmente são feitos mais de 2,4 milhões de testes em recém-nascidos. O objetivo desse exame, como vocês sabem, é a prevenção, é identificar distúrbios e doenças em tempo hábil para iniciar um tratamento adequado, um acompanhamento. Com a identificação logo no começo da vida do bebê, é possível não só reduzir a mortalidade, mas melhorar a qualidade de vida das crianças que apresentam alguma alteração. Bem, meus amigos, sou médico, neurologista, um compromisso ético, profissional e humanitário para fortalecer esse programa tão importante. Sendo assim, apresentei em abril do ano passado o projeto de lei que obriga os laboratórios públicos e privados em Santa Catarina a notificarem as autoridades de saúde sobre os testes de pezinho que apresentarem alguma alteração, para procederem à imediata busca ativa desses bebês. O projeto também determina que as crianças que não fizeram o teste sejam localizadas. Esse projeto foi aprovado aqui no Parlamento e sancionado pelo governador Moisés em fevereiro deste ano, tornando-se a Lei 18.267. Essa iniciativa nasceu de um debate com a Sociedade Catarinense de Pediatria, que apontou a existência de casos de recém-nascidos com teste de triagem neonatal alterado sem o devido acompanhamento, por falta de notificação das autoridades de saúde ou de busca ativa dessas crianças para iniciar o tratamento. Portanto, ressalto a importância dessa legislação que criamos, que esse Parlamento aprovou. O início imediato do tratamento médico pode evitar sequelas graves, principalmente as neurológicas em nossas crianças e que também podem levar à morte. O teste do pezinho está passando por avanços importantes. Vamos sair de um espectro de 6 doenças hoje, que são avaliadas, para um grupo de 14 doenças, que envolvem até 53 enfermidades. Todas essas doenças são consideradas doenças raras.
Doenças que podem levar convulsão, retardo, deficiência mental, neurodegeneração, são doenças gravíssimas. Vejam, senhoras e senhores, a importância da política a serviço da vida, da transformação social. Um projeto apresentado, debatido e aprovado por essa Casa vira lei que vai e que pode salvar vidas, sim. Tenho orgulho de participar disso e vamos cobrar do governo catarinense o efetivo cumprimento dessa legislação, para que nenhuma criança nascida em Santa Catarina deixe de fazer o teste do pezinho, para que todo recém-nascido com exame alterado possa ter atendimento médico imediato. Para finalizar, eu gostaria de exprimir a minha preocupação diante dos dados oficiais do governo do Estado quanto à vacinação. A situação é preocupante. A campanha de vacinação contra os 3 tipos de vírus da influenza para crianças de 6 meses a 12 anos está em apenas 20% da meta. A média histórica é superior a 80% no Estado. Outro problema, há uma estagnação da vacinação contra o Covid. Um exemplo, apenas 50% do público entre 18 e 50 anos voltou para tomar a dose de reforço. Convido, nesse momento, para que todos reflitam sobre o impacto da desinformação que corre solta nas redes sociais do movimento antivacina, com informações falsas, informações fora de contexto, fora da realidade e contra a ciência. Elas geram dúvidas infundadas na população. O resultado é que um grande número de pessoas está deixando de se vacinar ou de vacinar os seus filhos. E as consequências estão aí, hospitais lotados. Nossa Comissão de Saúde da Assembleia está muito atenta a toda essa situação, que é grave, repito. No próximo dia 15, agora, semana que vem, vamos realizar uma audiência pública sobre esta situação. Essa crise levou o governo a decretar estado de emergência para dar resposta mais rápida para a necessidade de abertura de mais leitos e a contratação de mais profissionais. O fato, senhoras e senhores, é que estamos com temperaturas baixas, nos aproximando do inverno e a tendência de aumento das síndromes respiratórias, uma vez que as pessoas tendem a ficar mais confinadas, buscam lugares mais fechados. E isso colabora com a transmissão de vírus, seja da influenza, como a da Covid-19. Nossa comissão tem cobrado muito do governo para que haja uma comunicação mais eficiente com a população, orientando para a importância da vacina e para que se respeite a etiqueta da gripe e as normas sanitárias, que são simples e não atrapalham em nada, mas elas salvam vidas. Finalmente, hoje se comemora o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Nesse último domingo, senhoras e senhores, o radialista Sérgio Luiz, da Rádio Aliança FM, nosso conhecido, trabalhou décadas em Jaraguá do Sul, foi agredido fisicamente enquanto cobria as eleições suplementares para prefeito do município de Presidente Castelo Branco, cidade do Meio-Oeste. Lamentável e triste. Atos como esse devem ser prontamente repudiados. A violência contra a liberdade de imprensa é ameaça à democracia. É inaceitável que um profissional de imprensa, no exercício da sua profissão, seja vítima de agressão física ou verbal. Infelizmente, a violência contra profissionais de comunicação tem crescido muito, principalmente diante da polarização política. Hoje mesmo, a imprensa internacional está voltada para o Brasil, preocupada com o desaparecimento. Mais um minuto, deputado. Nem precisa isso, senhor presidente. Hoje mesmo, a imprensa internacional está voltada para o Brasil, preocupada com o desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista e servidor da FUNAI, Bruno Araújo Pereira. Dom Phillips produzia reportagem para o jornal The Guardian sobre conflitos em terras indígenas na Amazônia. Portanto, hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um ponto importante da democracia, que todos nós possamos respeitar esse quarto poder. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Ainda como último horário dos partidos políticos, horário da União Brasil, com a palavra por até 6 minutos, o deputado Osmar Vicentino. Presidente, só uma questão de ordem, hein? Pela ordem, deputado Zé Milton. Anunciar também a presença do prefeito de Uruçanga, que também está acompanhando aqui, juntamente com a vereadora Lete, né, esta sessão. Agradecê-los, estão aqui também tratando de assuntos ligados aí ao nosso município de Uruçanga, que é berço da cultura italiana aqui em Santa Catarina. Obrigado, deputado Zé Milton. Com a palavra, deputado Osmar Vicentino. Obrigado, presidente. Obrigado. Também sou italiano, lá do Lajeado Alto da Guabiruba, mas temos a colônia italiana lá. Seja bem-vindo, prefeito, vereador. Né? Moemos também uma farinha, um milho para fazer farinha e polenta. Sim, queria cumprimentar todo o pessoal, nossos deputados, nossos canais de comunicação da LESC. O que eu volto à tribuna é conversar um pouco. Eu queria agradecer os deputados que assinaram aquele ofício, aquele documento que levamos a Brasília, ao Ministério do IBAMA lá, e também junto ao Ensino Bio e ao nosso presidente Bolsonaro. Tive a grata honra de entregar em mãos e trazer lá bons resultados para que vão acontecendo agora uma demanda aí, logo mais. E tive, senhor presidente, na sexta-feira, uma visita ao nosso empresário Luciano Huck, e com muita alegria ele tem me dito, ter acompanhado o sentido do trabalho, e teve também a apresentação lá com o presidente Bolsonaro, e gostava de dar o apoio à situação que tens apresentado. A gente sabe do nosso empresário, a competência desse homem, a capacidade, o trabalho que ele tem feito. Conheço ele desde, vou dizer assim, da juventude, a gente é amigo, vi a trajetória da vida dele, a gente sabe do trabalho, da inteligência desse nosso empresário Luciano, e também diz assim, um homem visionário que vê as coisas lá na frente, né? Eu até disse a ele, gostaria que o senhor fosse o nosso vice-presidente da República. A mesmo Santa Catarina teria um candidato à altura, junto com o nosso pessoal, para representar nosso Estado e nosso país. Mas eu queria dizer que fiquei muito honrado com isso, fortaleceu o nosso trabalho aqui, feito assinaturas dos nobres deputados, apoiando para que seja revisto essa situação do Parque Nacional Serra Itajaí. Essa situação conheço há muitos anos, desde o dia da fundação, talvez antes também. Queria dizer alertado que a gente passou todos os municípios com comissões. Na época, realizamos reuniões em todos os municípios que fazem parte hoje, construindo as APAs municipais, as áreas de preservações ambientais desses municípios, antes do decreto, para se preservar, se manter, mas poder também ser proprietário de suas propriedades. O decreto nos tirou o direito de todos os proprietários, enfrentam hoje sérias dificuldades, até mesmo falei a Botuverá, o prefeito esteve aqui com a gente, reclamando da situação que ele levou água ao povo aí, a 30 e poucas famílias, da parte Lajeado Alto e Baixo de Botuverá, e o prefeito Nene, que era da época, está respondendo no processo hoje na Justiça por ter canalizado água a essas famílias. Então, são situações críticas que acontecem devido ao decreto, né? E que a gente tem soluções melhores para a nossa população, para o nosso governo, para que as pessoas possam viver em paz e ser proprietários de suas áreas de terra, como sempre foram, né? Se manter posseiro e proprietário. Então, eu queria deixar esse meu agradecimento ao empresário Luciano, que tem se demonstrado, colocado à disposição, né, para fazer acontecer, que se consiga reverter essa situação e transformar essa área numa área de manejo, onde pode ser manejada a situação para o bem da população. Resumindo, precisamos adaptar, senhor presidente, essa área à realidade hoje que estamos vivendo. A sociedade que lá vive não consegue conviver, né, com esse tipo de decreto que tem lá.
que engessa tudo, tranca tudo o crescimento e desenvolvimento dos proprietários e da região também, que para cima temos o parque, para baixo temos o mar e o povo não sabe mais onde ir. E os colonos estão lá sem poder produzir, trabalhar, né? Então, eu deixo aqui meus agradecimentos de novo a todos vocês, nobres deputados, que colocaram a assinatura, deram apoio, né? Aquele ofício do documento que se levou para entregar em Brasília. Seria isso, senhor presidente, e agradecendo sempre que a gente possa estar fazendo um bom trabalho para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Osmar Vicentini, e conta sempre com o nosso apoio de toda a casa aí. Nesse momento, nós suspendemos a sessão até a ordem do dia e convido para que o excelentíssimo vice-prefeito de Braston Norte, Ronaldo Fornaz, e o secretário municipal da Agricultura, Adir Eng, façam uso da palavra para divulgar a FEAGRO. Então, com a palavra, o nosso secretário de Agricultura de Braston Norte. Bom, inicialmente, nosso muito boa tarde. Boa tarde ao nosso deputado Maurício Tudilac, que está comandando essa sessão de hoje. Boa tarde aos demais deputados. É um prazer estar nesta casa hoje para falar de um dos maiores eventos do agronegócio de Santa Catarina. Nós temos orgulho em dizer que nós temos poucos eventos voltados apenas para o agronegócio em Santa Catarina. E podemos nos orgulhar que a FEAGRO é uma delas. A FEAGRO é realizada todos os anos na cidade de Braston Norte, que tem o norte no seu nome, mas fica no sul do estado de Santa Catarina. E esse ano ela será realizada de 7 a 10 de julho, no próximo mês, e traz como título Pequenas Propriedades, uma Grande Produção. Se nós olharmos a grande mídia, tem um programa chamado Pequenos Negócios, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E esse ano nós escolhemos esse título exatamente porque as nossas propriedades em Braston Norte, ou em Santa Catarina, podemos dizer assim, tem uma média de 35 hectares. Enquanto que o maior produtor nacional de milho e soja, que é o Mato Grosso, a média é 462 hectares. Então, vejam aí a diferença. E nós somos o maior produtor de suínos, o segundo maior produtor de frangos, enfim, temos tantas coisas que nós somos líderes no primeiro, segundo e terceiro lugar. Por isso, exatamente, esse ano, escolhemos esse nome. A feira já acontece desde 2004 e nós temos orgulho em dizer que é a maior exposição de gado Jersey da América Latina. Ela faz parte do circuito nacional. O circuito nacional hoje, em função da febre aftosa, foi uma maneira que se achou de fazer com que os produtores da raça Jersey pudessem participar de 5 exposições durante o ano, e no final os juízes dessas 5 exposições escolhem os melhores animais. E Braston Norte faz parte desse circuito. Esse ano nós temos aí, junto com a Prefeitura Municipal, as nossas expectativas, que são de 320 animais da raça Jersey, por isso que é a maior exposição de gado Jersey da América Latina em número de animais, 120 animais das raças de corte, 80 entre ovinos e caprinos, 12 suínos, e aí o número é baixo, em função da grave crise que assola o nosso estado e o nosso Brasil na suinocultura. Braston Norte, inclusive, é um dos maiores polos produtores com a suinocultura independente. Nós temos hoje, dentro do nosso município, 14 frigoríficos que abatem em torno de 15 mil suínos por semana, são 60 mil suínos por mês. E, além disso, nós também temos 13 empresas de embutidos. Então, 40% da nossa arrecadação está alicerçada em cima do agronegócio, mas com a suinocultura tendo uma importância muito grande. E esperamos, sim, que essa crise ela passe logo, porque, como nós falamos, atinge o país inteiro hoje na atividade suinícola. Queremos aí, já estamos com 110 estandes, o que traz já, nesse momento, temos fila de espera para poder alguém desavagar uma vaga para poder também expor, são mais de 90 expositores. Esperamos 50 mil pessoas esse ano no nosso município e pelo menos 40
milhões em negócios. Máquinas e implementos, claro que é o forte, é o que faz mais negócios, mas temos certeza absoluta que vamos ter aí um grande evento. Para se ter uma ideia, eu sempre digo que nós montamos uma mini cidade no nosso parque de exposições. Está aí uma vista aérea do nosso evento. Os nossos 2 pavilhões, que estão lá ao fundo, um de 5.000 metros quadrados e o outro de 3.000 metros e 2.000 metros, eles recebem os animais, o gado. E os demais expositores do agronegócio, nós montamos essa mini cidade em cima de pirâmides, onde os expositores encontram espaços de 5 por 5, 10 por 10, 10 por 20, enfim. Temos aí também o pavilhão da suinocultura, o pavilhão da piscicultura, o pavilhão da agricultura familiar, uma parceria muito forte com a nossa EPAGRE, e ao lado, não aparece nessa foto, acho que na próxima talvez vá aparecer, ao lado, não pode voltar a foto, ao lado fica o nosso CTG, onde nos anos anteriores nós realizávamos palestras, quinta, sexta, sábados, sempre palestras. Esse ano um pouco diferente, as palestras vão ser em workshops, estamos trazendo para dentro do pavilhão da piscicultura, para quê? Para dar mais agilidade, mais temas dentro desses workshops. São públicos menores, mas com certeza. Por isso que falamos anteriormente que é um evento voltado realmente para produtor rural. Tem baile, tem show? Não, tem pequenos bailes na sexta e no sábado para a nossa juventude. Mas, graças a Deus, não é um evento que se esconde atrás de grandes shows, nada contra, mas muitas pessoas falam em feiras agropecuárias e você vê os artistas vindo na cidade, você vê patrocínios e você vê o dinheiro sendo carregado embora. E nós não acontece isso. Nós temos orgulho de dizer que, apesar de não estarmos no grande oeste catarinense, onde é que está o mais forte do agronegócio, estamos no sul do estado, mas conseguimos fazer com que hoje o nosso evento, chamado FEAGRO, seja reconhecido nacionalmente pela sua importância. Só pode voltar um pouquinho? Aí esse ano nós temos o dobro desse estacionamento, não aparece aí, mas todos os anos nós temos certeza que esse ano não será diferente. Nós vimos no lançamento, no último dia 26, a vontade das pessoas de participar, tivemos uma grande participação já no lançamento, e as pessoas esperando esse evento. Então, queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade, presidente, também agradecer ao nosso deputado Zé Milton, que nos proporcionou esse momento, e convidar a todos que todos os caminhos de 7 a 10 de julho levam ao Parque de Exposições Humberto Weniger. Obrigado a todos. Um abraço. O senhor pode aguardar aí, com a palavra ao deputado Zé Milton Schaeffer. Deputado Maurício, que preside essa sessão, eu vejo que o senhor encontrou também o vice-prefeito Ronaldo Fornaza, que também é da Polícia Civil. Quero aqui cumprimentar o Adir e também o vice-prefeito Ronaldo Fornaza, que acompanha essa sessão. Como presidente da Comissão de Agricultura, fazer aqui uma referência à FEAGRO. Eu não tenho dúvida, Adir, que esta é a maior feira agropecuária pura que nós temos no estado de Santa Catarina. Ela é uma feira nacional. Com frequência encontramos lá pessoas do norte do país que vêm ali adquirir animais em Braço do Norte. Braço do Norte é o berço da raça Jersey, aqui no sul do Brasil. É daqui que saem as principais matrizes, material genético, para a produção de leite no Brasil inteiro. Encontrar agricultores de Minas Gerais, em Braço do Norte, durante a FEAGRO, comprando animais para levar para lá, é algo muito comum. E Braço do Norte, ele é um case de sucesso na agricultura, no agronegócio, mas muito no melhoramento genético da raça Jersey. A suinocultura é muito forte, está passando por um momento delicado, mas mesmo assim vai se recuperar e vai seguir em frente. Mas Braço do Norte também é berço da tilápia, da piscicultura, e a FEAGRO, ela vai trazer tudo isso à mostra. Por isso é muito importante, aqueles que puderem
aqui em Santa Catarina, ter conhecimento desta que é a maior feira agropecuária de Santa Catarina. São mais de 50 milhões de negócios que serão realizados ali, e eu quero aqui parabenizar ao vice-prefeito Ronaldo, ao prefeito Beto, que não pode estar aqui, ao Adir, né, que ele é a alma viva da FEAGRO, que tem batalhado dessa organização, parabenizar dessa retomada da pandemia. Essa feira ela é estratégica para toda a cadeia produtiva do agronegócio de Santa Catarina. E diga-se de passagem, falava o vice-prefeito Ronaldo aí, uma feira sem nenhum show pago pelo município. Então, diferenciado mesmo. Com a palavra, nosso sempre presidente, deputado Júlio Garcia. Cumprimentar o Adir, que vem aqui apresentar essa feira maravilhosa. Eu me lembro bem do início daquele desafio, que era um grande desafio, né, quando se começou a terraplanagem. E um grupo de visionários, né, se apresentaram e pediram ajuda, apoio à representação política. E o deputado Zé Milton já fez aqui uma explanação do tanto quanto representa a FEAGRO para a região do Braço do Norte e para toda Santa Catarina. É uma feira realmente extraordinária. Tivemos, com a pandemia, a ausência, todo mundo sentiu falta, e eu quero desejar muito sucesso nessa feira e ter a certeza de que ela realmente vai continuar gerando desenvolvimento e divulgando aquela região tão maravilhosa, o Vale do Braço do Norte, que encanta a todos e se desenvolve maravilhosamente. Cumprimentar o nosso vice-prefeito Ronaldo, que se encontra aqui, e mandar um abraço, através do prefeito Betinho, a todos os braçonortenses e dizer que estaremos lá, mais uma vez, presentes nessa feira. Parabéns a você, que é um entusiasta e que comanda tão bem esse empreendimento tão importante para a região. Obrigado. Com a palavra, o deputado Luiz Fernando Vampiro. Boa tarde a todos, né? Cumprimentar, o Júlio é pop, Júlio é agro. Tá bom. Cumprimentar a apresentação do secretário de Agricultura. Ela estratifica, presidente Maurício, a organização que é a FEAGRO. De fato, é verdade, vice-prefeito Ronaldo, está aí o Sopelsa, que entende de gado, Gerce, e o Sopelsa, que entende de gado, né? Mas eu gostaria de dizer que, Maurício, eu sempre vou à festa e, na verdade, por não ser agricultor, por não ter nenhuma horta em casa, eu sempre levo de lá, além de uma recordação importante de ver uma pujança econômica, daquele triângulo que eu chamo de desenvolvimento econômico, principalmente pelo agronegócio, que é São Ludgero, Braço do Norte e Orleans, mas eu sempre procuro passar na panela, comprar uma panela da Evel, beneficente, e levar para casa. Isso faz 4 anos já que eu vou lá, visito, parabenizar vocês pela dedicação, pela forma que fazem essa feira de eventos, de exposição, que não é show nacional, não é festividade, são negócios, mostrar a potencialidade da sua região e do seu negócio. Obrigado, parabéns. Se o Adir quiser ainda alguma palavra ao deputado Osmar Vicentino, Pedro. Só para cumprimentar, porque ouvi falar em vaquinha Gerce, e como eu faço queijo, eu tenho as vaquinhas Gerce, eu sei quanto que elas têm de valor. Parabéns a você lá pelo trabalho, pela classificação, né, dessa espécie, um animal que fornece quase todo o nosso leite do país, digamos assim, né, a mesa de nossas famílias, nosso povo. E dizer que, se possível, estamos lá junto, apoiando vocês, parabéns, né, a todo o pessoal, e é por aí. Começou agora o direito de se encontrar o povo, eu acho que é bom, faz parte, e tivemos que ter a sociedade unida para se fazer um povo feliz. Parabéns, estamos lá se Deus quiser, tá bom? Agradecemos aí, com certeza, ao meu colega, ao deputado Sopelsa, uma satisfação ter Vossa Excelência aí. Muito obrigado, nosso vice-presidente, deputado Maurício.
Eu quero cumprimentar o Adir, né? E cumprimentar também o nosso vice-prefeito. A FEAGRO, né? A exposição de Braço do Norte, ela tem, deputado Vampiro, ela tem uma força das maiores das exposições de Santa Catarina. Só tinha exposição maior quando eu fazia lá em Concórdia, quando eu era prefeito lá. Agora não tem mais. Mas é uma brincadeira, viu, Adir? Eu quero te cumprimentar. Parabéns mais uma vez. Fazem alguns anos que você é um dos organizadores, ou é o presidente da comissão organizadora. Eu também quero aproveitar aqui que você entregue uma mensagem, um abraço ao nosso amigo Idésio Enig, né? Que foi uma das pessoas que, na suinocultura e na pecuária de leite, lá em Braço do Norte, ele está deixando a marca dele, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, parabéns a vocês, que se tenha sucesso lá, e sempre que eu puder, eu vou reconhecer a importância que tem Braço do Norte nesse contexto do agronegócio. Parabéns a vocês. Obrigado. Obrigado, uma alegria receber aqui o meu colega vice-prefeito, Ronaldo Fornaz, também o Adir Angel, que fez essa brilhante explanação. Parabéns ao nosso presidente Sopelsa, ao Zé Milton, aí, que foi o autor do pedido para o uso da palavra. A sessão fica suspensa até às 16 horas para a ordem do dia.